Hoje o tema é intuição das penas e gozos futuros, dentro do estudo do Livro dos Espíritos, questão 960, 962. E começamos. Temos aqui à frente, nas imagens, uma visão mais clássica, católica. O que seriam as penas e gozos futuros? Futuros no sentido de após a morte. Quem pecou vai para o inferno. Quem não pecou e obedeceu todos os mandamentos vai para o céu. Quem ficou no meio do caminho, pecou, mas não foi um pecado mortal, pode ir para um estado transitório de ficar em recuperação. Vai para o purgatório, onde ele purga os seus pecados menores. Isso funciona a um certo grau evolutivo. E funcionou para o nosso planeta, considerando que esse é um planeta de provas e expiações, habitado por seres degradados de outros orbes e que estão ainda numa categoria de infância espiritual. Na nossa infância espiritual, as religiões em geral, não tem que ser necessariamente a católica, muitas delas, não todas, lançam mão desses recursos, igual a criança. Se você desobedecer a mamãe, você fica de castigo. Se você for um menino bonzinho, você vai ganhar um doce. Então, nós somos movidos, nessa nossa imaturidade ainda, a ameaças e, e agrados. Nas religiões, isso aconteceu. Então, só que nós estamos nesta situação há muito tempo. Muito tempo mesmo, muito mais do que aparenta. Uma passagem de André Luiz que vale a pena resgatar, ele fala sobre a primeira encarnação quando a centelha divina entra no seu período hominal, quando ela nasce pela primeira vez como equivalente a um ser humano, quando a sua consciência se acende e não se apaga mais. A mente torna-se o pensamento contínuo, adquire a capacidade do pensamento contínuo. Nesta situação, diz André Luiz, que quando esse homem, em sua primeira encarnação, e para falar homem, não estou necessariamente falando do homem terrestre, do terráqueo, nessa situação, quando o seu corpo morre, ele se vê do outro lado. Porém, ainda com uma mente tão fraca e incipiente, que ele não consegue se adequar, se ambientar a este outro plano, ao plano invisível, ao plano fora da matéria. Então, ele cai numa dormência, até chegar a hora de uma nova encarnação, onde essa inteligência ainda muito primária vai se desenvolvendo em contato com os estilos materiais, o corpo morre, passa para o outro lado, vai ter outro choque, mas isso sucede tantas e tantas vezes que a mente humana em desenvolvimento começa a aceitar melhor o outro plano. Ela começa a se manifestar também no outro plano. E de idas e vindas, e de idas e vindas, incontáveis idas e vindas, né, nós vamos conhecendo os dois planos da vida. De alguma forma, mesmo com o véu de Ísis, mesmo que ao renascer nós não tragamos a lembrança do outro lado, alguma coisa dentro de nós vai crescendo. E essa coisa está sendo chamada de intuição. Quando nós vamos para o outro lado, nós percebemos que podemos ir e ficar bem ou ficar mal. Nós podemos ir para regiões agradáveis ou regiões muito desagradáveis. Então, com milênios e milênios e milênios, acaba que a intuição começa a sinalizar para nós: espera aí, tem que ter uma relação de causa e efeito. Por que que eu fui para um lugar tão ruim e o outro foi para um lugar muito melhor? E a intuição começa a agir para nos orientar
sobre como nos comportar para não cairmos em regiões tão sofredoras. E aí é que vem a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. De onde se origina a crença que deparamos em todos os povos na existência de penas e recompensas por vindouras? Observe aqui, não se limitou em religião, não. É uma crença que existe em todos os povos, de que, se nós procedermos bem, a nossa vida, de alguma forma, em algum momento, irá melhorar. Se procedermos mal, de acordo com alguns critérios, nós sofreremos por isso. É ainda o conceito de céu e inferno do catolicismo. A resposta é sempre a mesma coisa, não importa a época, não importa o povo, a cultura, a religião, é sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade, essa realidade maior, da vida que se estica além da matéria, trazida ao homem pelo espírito nele encarnado. Então, o espírito é que subsiste nos dois planos. E em sua memória espiritual, que não é daquele cérebro físico novo, que não está gravado no cérebro físico novo, senão nós teremos plena lembrança, mas na memória do cérebro espiritual começa a surgir uma vozinha. Peraí, tem alguma maneira de fazer as coisas melhor para que a gente não sofra tanto. De tanto dar cabeçada, nós vamos descobrindo um caminho melhor. Por quê? Sabei o bem não é debalde que uma voz interior vos fala. Aí é o nosso grilo falante pessoal. Né? O nosso grilo falante pessoal é a nossa consciência. Aquela vozinha interior que emana da mente espiritual e tem experiência dos dois lados, mas não consegue transformar essa experiência num pleno conhecimento. Mas espera aí, seria muito mais fácil se, em vez de ser só uma intuição, nós tivéssemos plena lembrança disso. Na vez passada, eu fui um criminoso, eu matei, eu roubei, eu trucidei, fui parar numa região horrorosa, parecia o inferno mesmo, e aí o meu amigo, que fez tudo certinho, ficou longe de mim, que ele teve uma vida muito melhor, por termos a lembrança disto, seria muito mais eficiente naquele sentido da criancinha, da ameaça do castigo, e da oferta da recompensa. Mas se isso acontecesse, nós estaríamos como uma criancinha, sendo movidos não pela nossa transformação interior, mas pela inteligência, pela razão. Então, não vou fazer isso porque o que eu vou ganhar aqui com esse roubo, com essa vida, não vai compensar o que vai acontecer de mim de ruim no outro lado. Ou vou passar a fazer isso porque, do outro lado, eu teria uma recompensa. Posso dar esmola aqui agora, que do outro lado eu vou ganhar bônus hora. Só que não funciona assim. Isso, esse agir por medo ou por esperteza, não leva ninguém a se melhorar, a evoluir. E é por isso que nós não trazemos a plena lembrança das penas e gozos do outro lado. Nós trazemos apenas uma intuição, que é tão mais forte quanto maior for o nosso desenvolvimento, a nossa capacidade de escutarmos a nós mesmos. À medida em que nós começamos a nos comportar naturalmente desta maneira, aí sim nós poderemos passar, teremos um dia o direito de trazer a lembrança, porque eu já não sou mais capaz de proceder daquela maneira, não por medo de cair no umbral ou no inferno. Eu não vou proceder da outra maneira, não porque eu quero ir para o céu ou para uma colônia superior. Eu vou proceder da maneira que eu procedo, porque a minha maneira de ser é essa. Eu não consigo ser mais de outra maneira, porque eu já evoluí, eu já cresci, eu já desenvolvi de tal forma a minha capacidade empática, que se eu fizer alguém sofrer, eu vou sofrer junto, então eu não vou fazer ninguém sofrer. E se eu fizer alguém feliz, eu vou ficar feliz junto. Então isso é bom para todos. É esse desenvolvimento evolutivo que vai transformar o sussurro da intuição num conhecimento pleno. Ah, mas aí eu não preciso mais dele. Mas essa é a ideia. A ideia é justamente não deixarmos de ser crianças. O vosso erro
consiste em não lhes prestar de bastante atenção. Às vezes, o grilo falante está ali, lembra da história do Pinóquio. Ele está ali com essa função, sussurrando no nosso ouvido, mas a gente dá-lhe um tapa e joga ele longe, porque as recompensas materiais, momentâneas, ilusórias, falam mais forte. Nossa ligação com a matéria ainda é muito forte. Melhores vos tornarias se nisso pensasseis muito e muitas vezes. Nessa questão de começar a dar mais ouvido à nossa intuição, à nossa voz da consciência, ao anjinho da guarda que fica no ouvido e menos ao diabinho que fica no outro ouvido, que são os símbolos da nossa inferioridade ainda crônica e daquilo que nós estamos tendendo a nos tornar um dia. Então, questão 960. Questão 961. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida? O temor, o medo? Ou a esperança no momento da morte? Interessante. Essa questão me fez lembrar algo que eu sempre me perguntei muito quando no tempo que eu era jovem há menos tempo. Agora que eu sou jovem há muito tempo, eu acho que eu já já sei mais ou menos como funciona. Eu ficava me perguntando assim, como é que deve ser para as pessoas de muita idade, sem saber se vão acordar vivo no dia seguinte, sem saber que se vão conseguir chegar até o próximo aniversário, o Natal, como é que é viver sabendo que o seu corpo poderá morrer a qualquer momento? Eu tinha essa curiosidade. Hoje, acho que eu já sei mais ou menos como lidar com isso. Mas está aqui, tem três possibilidades que os espíritos que assistiram Kardec na redação do Livro dos Espíritos trouxeram. Três. E eu vou ser ousado o suficiente para acrescentar mais uma que a vida me ensinou. Mas vamos ficar nessas três primeiro. A dúvida nos céticos empedernidos. É o ateu. Eu sou ateu, eu não acredito que a vida continue após a morte, tudo se acaba e pronto. Agora, o sentimento é que fala, será que é isso mesmo? Acho que é. E eu vou apostar minha ficha nisso, apostei minha ficha nisso a vida inteira, mas aquela duvidazinha tá dormente ali. E este tipo de postura, ela faz muito mal. Existem espíritos tão céticos, tão incrustados na certeza de que a vida acaba com a morte do corpo físico, que quando o corpo físico morre, ele entra no estado de dormência. Porque ele não se preparou para continuar, para encarar o mundo do outro lado. Ele entra no estado de dormência e pode ficar nesse estado de dormência há muito tempo. Meio que parecido com aquela primeira encarnação, aquelas primeiras da mente ainda muito, muito, muito infantil, e chegando do outro lado e nem conseguindo encarar aquele mundo. Mas nesse caso aqui, isso vem até mesmo do orgulho. Tem gente, diz até Ramatiz algo assim. Tem muito ateu que é ateu por orgulho, de não conseguir admitir que possa existir um Criador tão mais poderoso e inteligente que nós. Então, acaba tudo, acabou. Então, é uma primeira resposta. O sentimento de alguns é esse. E vão arcar com algumas consequências da sua maneira de encarar esta questão. E os culpados? Bom, isso é outra coisa, né? O grilo falante está lá. A gente pode ter dado uns tapas nele, pode jogar ele para longe, mas aquela vozinha está ali, muito fraquinha. A gente está fazendo coisa errada, está abafando, estou colocando, tapando os ouvidos, mas lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, vem aquela história do medo. Eu vivi assim. E agora? Aí eu já entro numa situação de não querer acreditar, aceitar a vida do outro lado, porque eu vou aceitar que eu vou ficar mal depois. É uma maneira de tentar
tapar o sol com a peneira, dar uma de avestruz, enfiar a cabeça no buraco e tentar não enxergar o que vem pela frente por culpa nossa, por decisão nossa. É o medo, o temor. Aqueles que, de alguma forma, sabem que não agiram bem ao longo dessa existência material. E que, porque dizem as religiões por aí, seja o inferno católico, seja o umbral espírita, seja alguma outra situação, conforme seja o segmento religioso, né? Vem coisa, vem as penas. A intuição das penas faz com que, lá no fundo, os culpados tenham medo. Não. E aquele que se esmerou, que procurou fazer o melhor possível, mesmo errando, que ao errar foi se desculpar, procurou corrigir os seus erros, procurou aprender, seguir os exemplos, seguir as mensagens do Cristo, esses têm a esperança de que não vai ficar numa situação tão ruim. Agora, isso é uma armadilha também, porque quem trabalha com atendimento ao desencarnado, a clássica desobsessão, vai fazer doutrinação de irmãos que desencarnaram e estão meio perdidos do outro lado, às vezes se encontra pessoas cobrando. Eu fiz tudo que minha religião mandou fazer. Cadê o meu pedacinho no céu? Aí é o exagero da esperança, excesso de credulidade, né? Se deixou conduzir de uma maneira ainda infantil, não parou para pensar que tem que ter uma lógica melhor, não basta dizimar, não basta ir ao templo uma vez por semana, é preciso fazer aquela mesma transformação interior que todos os outros precisam de fazer. Mas, se nós tentamos, pelo menos, vem a esperança. Olhem a diferença na face dessas duas imagens. Tá? Dois moribundos, um está ali em oração, está tranquilo, tá? Ele espera que tenha conseguido cumprir a sua programação de vida e que vai voltar para casa numa situação melhor do que quando saiu de lá. O outro está tenso, está preocupado, tá? Não sabe o que vai acontecer com ele. Ou acha que não vai acontecer nada, acabou e está preocupado mesmo assim. Três situações. O sentimento que tende a animar as pessoas que já estão no momento da morte. Mas eu me arrisco a dizer que, se fosse hoje que o livro dos Espíritos estivesse sendo escrito, talvez colocasse uma quarta situação, um quarto sentimento. Ah, não, antes de chegar lá do quarto, vamos trabalhar um pouquinho mais essas três situações. Eu tinha esquecido até da sequência que eu havia preparado. Aquela questão da dúvida é o nada, é o cético. Ele simplesmente se bloqueia, se apaga, é a escuridão, é o vazio. Acabou. E aí ele pode até entrar numa dormência. O medo do culpado, tá? É o medo que ele vai encontrar pela frente. Aí é que vem aquela figura bem tétrica, né, da morte. Uma foice cortando os fios da vida. E até tem alguma base nessa figura da foice, de cortar os fios da vida. Basicamente, com a morte do corpo físico, os laços que prendem o corpo invisível, o corpo astral, o perispírito, ao corpo físico, vão se soltando, vão se desprendendo. E aí o corpo astral se desliga. Para quem sabe lá no fundo que não agiu como deveria, tem medo de coisas assim. E para aquele que, ao contrário, se esmerou, a esperança é que seja assim. Tá? Que ele seja, que venha alguém recebê-lo. Normalmente, como nós estamos falando do segmento católico, um anjo virá recebê-lo, virá encaminhá-lo, virá cuidar dele. Três visões, né? Três sentimentos: dúvida do nada, o medo da culpa, da consequência da culpa, e a esperança daqueles que se esforçaram para seguir o Evangelho do Cristo.
Muito bem, eu que estava falando antes é de uma quarta possibilidade. Essa aqui. Confia nem nem dúvida do nada, nem medo, nem esperança. Ao invés disso tudo, a confiança poderia ser posto também como fé, mas aqui a confiança define melhor. A confiança de que nossos guias, nossos mentores, nossos amigos, nossos amores, que já partiram na frente, que estão do outro lado, estão nos assistindo, estão cuidando de nós. E que não é um anjo de asas, todo iluminado, que virá. Mas, para aqueles que têm esse merecimento, sim, podem ser médicos, técnicos especializados, que, em vez daquela foice, vai usar um bisturizinho astral para ajudar no desligamento. E essa figura existe. Assim como existem médicos que ajudam no nascimento, que ajudam na nossa cura das nossas doenças, também existem técnicos especializados no astral para promover o desligamento de forma mais suave e amena daqueles que conquistaram merecimento para isso. Se quiserem um exemplo, leiam o livro de Atanagido, A Vida Além da Sepultura. A melhor descrição que eu já encontrei na literatura da passagem, da transição, não é falando sobre o que acontece, o mundo que vai encontrar, é como se deu a passagem dele de um plano para outro. No caso dele, ele diz que ele ficou consciente o tempo todo porque ele estava preparado para isso. Normalmente, nós somos colocados em consciência, porque a gente não tem condições de vivenciar esse momento, na média. Ele já tinha essa condição, vieram dois técnicos, que por acaso estavam todos os dias de branco, se eu não me engano, e começaram o trabalho de desligamento. E ele assistindo e até colaborando onde pôde. Quando ele conseguiu se libertar, ele olhou para os dois, lembrou desta figura aqui e caiu na risada. Os dois técnicos, que não tinham asas, que tinham gabarito como se tivessem, essa capacidade, essa elevação vibratória, captaram o pensamento dele e riram também. Então, ele estava ali no leito de morte, já meio desdobrado do outro lado, rindo, e os dois anjos, entre aspas, rindo com ele, da ingenuidade do ser humano encarnado pensando nessas coisas. Também da falta de estudo, da falta de confiança e, principalmente, da falta de preocupação enquanto nós estamos encarnados de como será a continuação de nossa vida. Muitos sequer se atentam que, quando nós nos ligamos do corpo de carne, nós não estamos partindo, como se diz aqui, nós estamos voltando, porque o tempo de vida no astral é maior do que o tempo de vida no plano físico. Então, nós partimos do astral para experiências na matéria e voltamos para casa. E somos ajudados, aqueles que já têm merecimento para isso, somos ajudados por médicos especializados, tanto para partir do astral e nascer na matéria, quanto para voltar para casa, nos desvencilhando do corpo de carne física. É uma visão muito diferente e que vai nos levar a, em conhecendo esses mecanismos, a ficar muito mais tranquilos e vivenciar melhor esse momento, sem necessidade, por exemplo, de sermos postos em dormência. Agora, detalhe, isto aqui não é para qualquer um, provavelmente não teria técnica suficiente para isso. No caso de Atanagildo foi um para dois, né? As leis divinas, para esses casos aqui, preveem que tudo pode acontecer de forma automática. Existe um automatismo que a coisa vai acontecendo. Nos casos piores, por exemplo, quando o desligamento não acontece por completo, porque o tempo de vida na matéria foi encurtado através de um ato impensado,
Às vezes, o mecanismo automático consiste em deixar o tempo ir dissolvendo aqueles laços que estão retendo o espírito a um corpo já em decomposição, até que ele possa se liberar. Porque aí não houve o merecimento para que, não isto, mas para que isto aqui acontecesse. E às vezes, inclusive, muitas vezes, inclusive, a gente está aqui na pior, aqui ou aqui, e essa turma está do lado, rondando, mas não consegue chegar perto. Não é que eles não queiram, não conseguem. A distância vibratória é muito grande. Vamos lembrar que André Luiz ficou quanto? 8 anos no umbral, até o momento que ele parou para fazer uma oração. Naquele momento, ele conseguiu subir a vibração o suficiente para que ele chegar lá e pimba, sai daí. E arrancar ele de lá, do lodo da lama. Mas precisou da iniciativa dele para isso. Então, este tipo de entendimento é fundamental para nós começarmos a transitar melhor de um lado para o outro. E isso virá inexoravelmente com o tempo, no sentido de que nós já fizemos isso milhares de vezes e faremos mais ainda, até o dia que vamos conquistar a liberdade reencarnatória nesse planeta. Aí talvez a gente tenha não mais liberdade, mas obrigatoriedade reencarnatória no outro planeta mais elevado. Tá? Mas estamos nós aqui. E, de imediato, qual é o sinal de que isso está acontecendo? É esta intuição que é nos dito aqui, essa intuição de penas e recompensas vindouras. Ou seja, faça a coisa certa e você vai ter uma situação melhor. Faça a coisa errada, que não é castigo, é consequência. Esse é um outro erro aqui de algumas interpretações mais elementares. Aqui é apresentado como castigo. Nós sabemos que o equivalente para os espíritas é consequência e não castigo. Vamos lá ver o equivalente. Então, acho que já vem na próxima. Próximo. Aqui. 962. Como podem haver pessoas céticas se, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Como é que pode haver alguém incrédulo? Como é que tem um cético ainda hoje, depois de tantas e tantas idas e vindas? Pô, a sua alma, o seu espírito encarnado tem a tua intuição. Você não tem esse sentimento dos valores espirituais? Como é que você consegue se comportar desta maneira aqui? A resposta é interessante e, quando eu estava preparando esse slide, isso que eu gosto desse estudo, é que a gente lê o que está escrito e descobre o que não está escrito. Vamos primeiro para o que está escrito. A resposta. Esses céticos, eles não são tantos como você pensa, não. Eles são em muito menor número. É porque, quando na vida normal, com saúde, eles se fazem de espíritos fortes. Mas isso é por orgulho. Eles ignoram, eles tentam desqualificar as religiões. Esse aqui tá tudo bem para ele, num campo florido, com um ramo de flores na mão. A imagem da morte para ele é uma caricatura. Claro que isso é mais de uma caricatura mesmo, né? Mas o pensamento de que esse corpo aqui vai se findar, um jovem não costuma ter, não. Com 20, 25, 30 anos, não está pensando nisso, não. Está pensando em outra coisa, está pensando em viver a vida em, nas responsabilidades, na família, nos amores, né? Na parte financeira. Não está pensando nisso ainda, não. Normalmente basta entrar em qualquer tempo. Entre em qualquer tempo e contem. Não importa qual seja o número de pessoas acima de 60 e o número de pessoas abaixo de 60. Entre 50 e 60 vamos deixar no meio. Vocês verão que, claro que também pode alegar, mas um jovem aqui trabalhando com muito compromisso não tem tempo para ir um tempo. Nem tanto. Tem tempos que fazem cultos no final de semana. O normal é as pessoas procurarem as religiões, os templos, já na idade avançada, porque aí começa a vir a preocupação, aquelas 3 preocupações lá de cima, cada um no seu caso, cada macaco no seu galho. Mas o que ele está dizendo aqui é que não são tantas as pessoas céticas quanto elas dizem.
Muitos estão ali, você fazendo endurão só por orgulho, para não dar o braço a torcer. Mas quando chega a hora, a fanfarronice desaparece. Eles deixam de ser fanfarrões e arregam. Que aí vem o medo, aí vem a esperança ou não, aí vem tudo aquilo. Aqui ele estava, alguém só lembrou da figura da morte, ele riu. Aqui ela já está do lado dele, com a foicezinha afiada ali, já não é num campo florido, ele já está aqui, ó, em pose de oração, pedindo ajuda e proteção. Logo, tá lá. Mas por que ele fez isso? Porque lá no fundo a semente está ali. O grilo falante está ali. A intuição está lá. Ele apenas abafou aquilo por orgulho. Ou simplesmente não quis perder tempo pensando nisso. Falta muito, falta muito, falta muito. E não percebe, o tempo passa. Isso é uma outra coisa interessante. Também escutava nessa idade aqui o pessoal falar que, oxa, mas já a vida passa rápido. Eu sempre achei que ela passava a demorar, muito lentamente, até passar dos 50. Aí eu percebi que não era tão rápido quanto eu pensava. Não era tão lento quanto eu pensava. Era mais rápido. E esse aqui já caiu em si. Tá? Muito bem. Então, existem sim. Existem aqueles que são os renitentes, os rebeldes, que vão tentar ignorar, mas na grande maioria, na hora H, arrega. Bom, tem um outro efeito aí. Tem uma outra causa que leva à mesma situação. Eu pensei nisso que eu lembrei de um parente meu, de dois parentes meus, em situações diferentes. Os dois já fizeram a passagem. Um, um era mais assim, gente boa, muito boa, não tinha do que ter medo numa passagem, mas ele não acreditava. Ele não acreditava. E aí, o desligamento dele foi meio sofrido. Demorou um pouco, lá uns 3 meses, não sei bem. E quem assistiu me contou, eu não estava presente nesse dia. Em algum momento, ele fez isso. Não assim, fisicamente, né? Mas em um momento, ele começou a deixar isso aqui de lado e começou a pensar nas questões espirituais. E meio que se arrependeu. Ele era uma pessoa bem intelectualizada, ele era muito inteligente. Ele, em algum momento, ele se arrependeu de ter dado importância demais ao intelecto e menos a essa questão da moral religiosa. Mas não tem que ter medo, ele foi ajudado. Eu sei que ele foi ajudado, porque no último instante até estava presente. Mas o que eu quis dizer para vocês aqui é que nesse processo dele de mudança, aí é que vem o detalhe. Não foi porque ele viu essa morte aqui, não. Foi porque ele começou a ser assistido pelas pessoas que o amavam e já tinham feito a passagem. E isso é muito comum para quem tem merecimento. Quem não vai no estalar de dedo, por exemplo, num acidente de carro, quem cai numa cama e demora algum tempo ali, começa a ser preparado. Aqueles técnicos não estão presentes ainda, mas o seu pai, a sua mãe que já foi, né, um vovô, um titio, o seu guia espiritual, os seus mentores, os seus amigos do outro lado começam a assistir e começa a preparar, começa a aparecer nos sonhos, ele começa a relatar coisas. Agora já estou, nesse caso do primeiro exemplo que eu dei, ele começou sim a meio que ver alguma coisa. No outro caso, ficou muito mais tempo numa cama, a consciência se apagou completamente para o lado material, mas antes dela se apagar, ele também relatava. Criança do lado dele, a irmã que já tinha ido, a mãe. Então, não é só essa questão aqui, chegar na hora H, eu vi a morte, fiquei com medo dela. Não, é uma preparação que começa muito antes do desligamento propriamente dito, para aqueles que têm amigos e amores preocupados com ele no outro lado, que vão tentar fazer assistência e tentar prepará-lo para essa transição. Tá? Diz Ramatiz que a melhor processo de transição é quando essa transição desse estado para esse se dá lentamente, quando a nossa luz vai se apagando, a nossa vida, né, vai se apagando do lado material,
vai ficando cada vez mais fraco, o corpo vai enfraquecendo e nós vamos nos ascendendo para o outro lado. Então, essa é uma transição suave. Vai apagando de um lado e vai acendendo do outro. De forma que, quando um lado desliga, a gente já está consciente da outra vida, do outro plano. Muito bem. Continuando aqui, agora o tempo está acabando. Então, vamos ler um pouquinho mais para avançar mais rápido. A responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. Então, a realidade da vida futura tem como consequência o que nós fizemos nessa matéria aqui. É ação e reação, não é castigo, é consequência. Dizem-nos a razão e a justiça, pensando intelectualmente, pensando em termos de justiça, que na partilha da felicidade a que todos aspiram, não se pode confundir o bom com o mal, que tem que ser diferente. A razão e a justiça diz que, puxa vida, o que vai acontecer com uma pessoa boníssima, vamos exagerar logo, um Chico Xavier, não é a mesma coisa que vai acontecer com alguém que seja grande de estrambelho, como aqueles grandes guerreiros que existem até hoje no mundo e que trazem a morte coletiva. Não pode ser a mesma coisa. O que vai acontecer, a consequência é outra e que depende do nosso comportamento. Não é possível que Deus queira que uns gozem sem nenhum trabalho de felicidade, de bens, que outros precisam de muito esforço e perseverança. Tá? Não importa o que você faça, vai todo mundo para o céu. Vai todo mundo para o nosso lar, vai todo mundo para as colônias superiores. Pode fazer qualquer coisa aí. Não pode ser assim. Isso não pode ser a vontade de Deus. A lógica não diz isso. Tá? Então, esse é um outro entendimento, que é praticamente intuitivo. Não pode ser da mesma forma. A ideia que, e agora observem as palavras aí destacadas, a ideia é que, mediante a sabedoria das leis divinas, das suas leis, Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade. A ideia é que, mediante a sabedoria, as leis são sábias, e Deus distribui a sua justiça e a sua bondade. De forma que o justo e o mal não podem estar na mesma categoria aos olhos de Deus. E também não se pode duvidar de que receba algum dia recompensa pelo bem que fizeram e o castigo pelo mal que foi feito. Então, a sabedoria das leis divinas, né, nos diz que deve haver uma justiça na maneira como Deus criou o nosso universo e rege a nossa evolução, apesar de toda a bondade também dele. E que isso faz com que haja uma diferença de consequências entre o justo e o injusto, entre o bom e o mal. É claro que as leis divinas, de alguma forma, recompensaram, e o outro, só que agora eu sou meio herege às vezes, eu vou propor tirar a palavra castigo. Castigo também é consequência. Tudo é consequência. É uma consequência boa e uma consequência ruim. Deus não precisa castigar ninguém, porque Deus não se ofende com a gente. Deus estabeleceu as leis. Essas leis são justas. E estabelece consequências, que são agradáveis ou desagradáveis, conforme o nosso comportamento. Ou seja, se a gente sair por aí fazendo coisa errada, dando cabeçada, a cabeçada dói. Até o momento que a gente dói tanto a cabeça, que vai parar da cabeçada. É assim que funciona a justiça divina. Ele não precisa ficar, você fez isso, tem aqui uma lista das tuas boas e más ações, vão pesar. Não. O pesar até existe, mas não dessa maneira. É meio que automático isso. Deus pensou nisso, entre aspas, quando criou esses mecanismos. E o resto agora corre. Não adianta ficar pedindo misericórdia de Deus se nós não seguimos as leis. E as leis, a sabedoria divina, foram estabelecidas para nos mostrar o melhor caminho. O evangelho, a boa nova, é justamente mostrar o melhor caminho, o caminho de menos cabeçada, que trará menos consequências negativas, ou seja, que irá nos livrar do inferno ou do umbral. Tá? A parte negativa, a consequência ruim, o sofrimento que virá pelo mal feito, é o seguinte: à medida em que nós mobilizamos energias grosseiras, primárias, agressivas, o nosso corpo invisível fica grosseiro, fica primário, fica pesadão. E o mundo do outro lado
ele é como se fosse estratificado, ele tem graduações. Se eu fiz tais ações que me tornaram um espírito pesadão, grosseiro, eu vou cair nas regiões pesadas e grosseiras. Se, ao contrário, eu me sublimei, eu me esforcei, eu mobilizei e aspirei energias sublimes, o meu corpo espiritual ficou leve, diáfano, transparente, e eu vou subir para regiões de felicidade. Mecanismos. Ninguém julgou, apontou o dedo, você vai para cá e você vem para cá. Não, nós fizemos ou fazemos isso conosco mesmo a cada instante. É essa concepção que a gente tem que desenvolver. Nós tornamos o nosso corpo algo assim, feio, fedorento, deformado, pesado, grotesco, compatível com o quê? Com um pantanal do umbral escuro, sem luz, com outras pessoas na mesma situação, em sofrimento, ou nós mobilizamos a nossa luz interior para convocar a luz divina e ela se incorporou à nossa maneira de ser. E aí, nosso corpinho aqui vai descer, vai subir quando chegar a hora. É por isso que esse sentimento inato da justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras, porque nós já experimentamos isso tudo. Quer dizer, eventualmente tem gente que só experimentou isso até hoje, né? Tem espírito que veio para o planeta Terra degradado e nunca sequer reencarnou. Então continua lá embaixo mesmo. Outros começaram assim, foram se aperfeiçoando, foram subindo, foram resgatados daqui, como o André Luiz foi resgatado, e já estão em situações como essa, e até superior, já até aqueles que já voltaram para os seus planetas de origem, porque já estão compatíveis com vibrações superiores. Mas o que fica na consciência do encarnado é esse sentimento que a justiça divina vai agir de alguma forma. E a gente interpreta da nossa maneira infantil, que é um castigo ou que é uma recompensa, que é um céu ou que é um inferno, fica torcendo pelo purgatório. Essa é outra grande diferença da visão espiritual de uma visão mais clássica. O inferno, esse aqui, é para toda a eternidade. Que pai condena o seu filho para toda a eternidade a um sofrimento desse? Isso aqui faz muito mais sentido. E, na visão espiritualista, isso aqui é transitório. Na verdade, isso aqui é uma estação de tratamento. Esta região aqui, esse lodo astral aqui, ó, ele tem característica curativa. É como aquelas estações de água, você vai lá, se lambuza todo de lama, porque vai fazer bem para a pele. Isso aqui está limpando o corpo astral desse espírito para que ele possa se candidatar a subir um pouquinho e ser socorrido e levado para o hospital. E é isso.